Estamos no ar. Boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao nosso encontro na Sala Crisantempo, da Rede Sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós estamos no ar, online, transmitindo para todo o Brasil. E vamos começar para o mundo, né? Vamos começar com os informes. Eu queria convidar o Rafael. Acho que tem algumas pessoas aqui que acho que todo mundo quer saber como é que está a situação atualizada dos últimos informes. Depois a gente monta a mesa e continua o nosso trabalho. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Bíscaro. Eu sou da Comissão Provisória do Estado de São Paulo da Rede. E eu vim aqui só passar alguns informes, porque eu sei que está todo mundo nessa angústia da legalização e é importante a gente ter o quadro atual da coleta de assinaturas, das certificações e do processo no TSE. Pois bem, a gente tem hoje mais de 330 mil certidões, ou seja, fichas que estão validadas pela Justiça Eleitoral e pelos cartórios eleitorais. Ontem foi homologado o nosso 7º Diretório Estadual Provisório. A gente precisa de, no mínimo, 9 para fazer um aditivo ao processo do TSE e entregar essa documentação lá. Temos hoje 8 diretórios estaduais sendo analisados pelos TRS no Brasil. Então, a gente vai chegar nesse número de 9 mínimo exigido pela lei em breve, nos próximos dias. Com relação às certidões, as fichas, o TSE tomou uma posição dias atrás, pedindo celeridade ao consórcio para que eles cumpram um prazo de 15 dias para análise das fichas. A tendência é que nos próximos dias chegue um número muito grande de certidões em todos os estados, em virtude desse posicionamento do TSE. Então, é claro que cada dia que passa, a nossa vontade de ver a rede sair do papel aumenta, a nossa angústia de saber se vai dar tempo ou não aumenta. Mas eu tenho certeza que todos os esforços que a gente pode fazer nesse momento, estamos fazendo, e que agora é torcer e contar que a Justiça Eleitoral cumpra os seus prazos para que a gente chegue até o fim de setembro, início de outubro, com a rede legalizada pelo TSE. Então, o quadro é mais ou menos esse. Mais de 330 mil certidões, precisamos chegar a 492 mil certidões. São mais de 190 mil fichas nos cartórios ainda para serem analisadas. No caso específico de São Paulo, a gente tem 75 mil certidões e 49 mil fichas ainda em cartórios do Estado para serem analisadas. As últimas fichas que chegaram nos últimos dias estão sendo encaminhadas essa semana para os cartórios eleitorais, mas é uma quantidade pequena de ficha que ainda não foi enviada, não chega nem a 2.000 fichas. Então, torcer e acreditar que a justiça nesse país será feita e a rede sairá do papel antes do dia 4 de outubro. Tá bom? Eu vou voltar a palavra para o IC, para que a gente dê início aos debates de hoje, que tratam de energia limpa, um tema cláusula do nosso manifesto político, busca de fontes renováveis e de uma matriz energética limpa para o nosso país, tá bom? Um abração a todos, Ick, a palavra está com você. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, agradeço os informes. Então, vou dar continuidade. Antes, só me apresentar, eu sou Ick Ferreira, eu também sou fundador da rede e voluntário aqui no trabalho. Gostaria de convidar o Ronaldo para compor nossa mesa aqui, o Ronaldo Alves. O Ronaldo é graduado em energia eólica no Folk Center Energy, da Dinamarca, em 1980. É especializado, tem uma especialização no Rizzo National Laboratory, da Dinamarca, é diretor técnico da Green Power Energy. É diretor da ANDAS, Agência Nacional de Desenvolvimento Ambiental Sustentável. Muito bem-vindo, muito obrigado. Palmas para ele pela disponibilidade de vir aqui contribuir com o seu conhecimento para enriquecer o debate da rede. Gostaria de também convidar o Eduardo Bomaisel. O Eduardo Bomaisel é sócio fundador e diretor de engenharia da EBS, Empresa Brasileira de Energia Solar. Ele é engenheiro mecânico formado pelo ITA em 1980. Possui mais de 30 anos na experiência de projetos, fabricação de equipamentos elétricos para aplicações industriais e comerciais. Então, nós vamos começar com a apresentação. Palmas para o Eduardo. Agradeço, Eduardo, também a disposição de vir aqui e enriquecer o nosso debate. Eu pretendo, a nossa sessão vai se dividir em 2 etapas de 30 minutos. Nós vamos começar com a apresentação do Eduardo, depois vamos passar para a apresentação do Ronaldo.
e depois faremos as perguntas, abriremos para as perguntas e faremos o debate. Eu gostaria só de solicitar também a todos alguns informes básicos aqui da nossa sala, administração da nossa sala, né? Nós temos aí tomar alguns cuidados com os usos dos sanitários, também nas portas, entradas e saídas, para que a gente possa sempre manter preservado o nosso ambiente aqui, gentilmente cedido para esse espaço da rede. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao Eduardo para que faça a sua apresentação. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você, obrigado a vocês pelo convite. Vou ter que chegar perto porque... vou falar um pouco... Eu comecei na área de energia solar em 92, quando eu fiz um carro movido a energia solar, chamado The Banana Enterprise. E eu e 4 amigos fomos para a Austrália correr o World Solar Challenge. Depois disso, eu fui correr com ele novamente na Grécia, em 2004, quando eu emprestei o carro para os alunos da Poli, e eu ganhei uma passagem para ir junto. Nesse momento, eu era um esportista fotovoltaico, né, na área solar. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser industrial ou um comerciante na área. Eu estava fazendo isso realmente por esporte. E eu estava mais interessado em carro elétrico do que em energia solar. Mas o que foi pegando ao longo desse tempo, as pessoas me ligavam mais para falar de energia solar. E eu, no meu trabalho, ia respondendo como podia, até que eu resolvi realmente entrar no negócio. E eu, no mercado de incipiente, que era o Brasil, eu fui tentando fazer o máximo possível para adquirir a experiência nessa área. Então, até no 2009, nós fizemos projetos e instalamos de redes isoladas para Amazonas e Pará. Nós fizemos vários sistemas de luz para todos. Fizemos o projeto do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, que está sendo construído no Pio Mauá, um painel de 200 kW. Mas eu sempre, nesse momento, comecei a procurar uma área industrial. E com isso, nós fomos até a Fundação e a EBS se desenvolvendo com a intenção de fazer um produto comercial, industrializado, e para inserir a energia fotovoltaica na matriz energética brasileira. Nossa missão é prática e vocês vão ver como é que estamos andando. A energia solar, essa aqui é a superfície da Terra, sei lá, dá para ver. O Sol, na órbita da Terra, em torno do Sol, nós temos uma radiação solar de 1.367 watts por metro quadrado. Aí filtra pela atmosfera e bate aqui exatinho 1.000 watts por metro quadrado. A natureza foi super gentil conosco, dando 1.000 watts por metro quadrado para facilitar nossas contas quando a gente quer projetar um sistema desses. Então, todas as vezes que a gente fala um sistema de 1 megawatt ou 10 kW, é 10 kW a 1.000 watts por metro quadrado, que é o máximo de energia, quase o máximo de irradiância que atinge a superfície da Terra. O INPE, há algum tempo, fez, conjunto com o SUERA, esse excelente trabalho que é o Atlas Brasileiro de Energia Solar. E ele, então, tem vários mapas com várias resoluções, mas basicamente aqui nós estamos vendo a distribuição de radiação solar no Brasil. Quanto mais claro, mais sol. Então aqui a gente tem Petrolina, aqui, ó. Isso aqui é nosso recorde brasileiro. Né? Então nós temos essa faixa de grande produção de energia solar. Se bem que essa, um pouco mais escura, também é muito boa. Essas faixas mais escuras já não são tão boas. A pior região é aqui, essa região de Cananéia e Paranaguá, a pior região do Brasil. A Amazônia, por incrível que pareça, não é boa para energia solar, com exceção de Roraima aqui. Agora, quando nós, junto com esse mapa, nós vamos ver o mapa da temperatura média no Brasil. A gente está vendo que o norte tem uma temperatura muito mais alta do que no sul. E, ao contrário de todo mundo pensa, energia solar fotovoltaica para geração de energia elétrica, ela é tão melhor quanto mais frio for o local. A temperatura só atrapalha, só cai o rendimento. Então, isso faz com que
a área atrativa para a energia solar seja puxada para o sul. E, de fato, nossa experiência tem demonstrado que as melhores regiões para a energia solar são sul de Minas, aqui oeste da Bahia, que tem lugares altos, né? E, por incrível que pareça, até o norte do estado de São Paulo. Essa é a oferta solar, né? O sol nasce às 6 horas da manhã, vai até o meio-dia, mais energia, e se põe aqui, acabou. Aí isso aqui, nem sempre assim, um dia como hoje, choveu, então... E essa é a nossa demanda de energia. À noite estamos dormindo, acordamos, gastamos um pouquinho, ao almoço, gastamos um pouco mais de energia, à noite estamos tomando banho de chuveiros elétricos, ligamos a televisão e tal, coisa, e vamos dormir. Então, a nossa demanda é muito diferente da oferta solar. Então, está aqui a nossa demanda e oferta, e aqui são as horas de sol a 1000 watts por metro quadrado. É como se o dia tivesse o máximo de radiação. Então, aqui você tem umas horas de sol. Então, por exemplo, em São Paulo, nós temos 4,8 horas de sol por dia, em média, a 1000 watts por metro quadrado. Então, aqui. Aqui em São Paulo, Campinas, Uberlândia. Tá bom? Isso nos dá essa energia por mês. Campinas, 10% mais do que São Paulo. Uberlândia, bem mais. Por esse rendimento aqui, nós temos uma produção mensal de 382 em São Paulo, para o mesmo painel de 3 kW. O painelzinho, vocês vão ver umas fotos de painéis como esse, 419 em Campinas, 452 em Uberlândia. Tá bom? Isso dá aqui mais técnico. Uma casa gasta mais ou menos, eu gasto a minha casa dá 400, mais ou menos, kWh por ano. Eu gasto muito, mas eu não tenho ar-condicionado. Tá? Gasto mensal. E aquele númerozinho lá, 450, então, as horas de sol por dia equivale aos kWh por metro quadrado, é exatamente esse número que aparece no Atlas brasileiro e é o que nós usamos para fazer nossas previsões de geração de energia. A energia é obtida através de módulos fotovoltaicos. Então, você tem primeiro uma célula fotovoltaica de silício. Puxa, decidi ter trazido uma para vocês quebrarem aqui. São placas de 0,2 milímetros de espessura de silício e elas são muito rígidas, parecem um vidro. E você... Tudo bem? Ah, tá bom. E aí essas células são soldadas entre si, encapsuladas entre vidros e materiais que vão impermeabilizar o sistema, colocadas numa moldura de alumínio, e você tem um módulo solar. O módulo solar gera energia elétrica diretamente a partir da radiação solar, da luz solar. Não é do calor. Quanto mais claro o dia, melhor. Então, você tem várias tecnologias, como silício cristalino, que é a mais comum, silício amorfo, que são placas bem lisas, com 9% de rendimento. O rendimento é bem mais baixo, você precisa de uma área bem maior para fazer um painel de mesma potência com esse material, porém ele tem algumas outras vantagens, a gente pode ver depois. Também de cobre, índio, galho, selênio, muito raro. A Saint-Gobain tem uma linha disso aqui. E cádmio e telúrio, que são os módulos da First Solar americanos. Mas quase 80% do mercado mundial ainda usa silício cristalino. Um painel tem que ser projetado quase sempre voltado para o norte e na inclinação correta. Nós temos que sempre estudar qual é a inclinação correta. A inclinação média ideal seria a inclinação igual à latitude local. São Paulo está 23 graus sul, no Trópico do Capricórnio, então nós inclinamos os nossos painéis a 23 graus. A não ser que tenha sombras, alguma sofisticação maior no projeto. Então, aí nós juntamos esses módulos todos e fazemos um painel solar. Esse é um painel bem pequeno que está na Imigrantes, lá na sede da Ecovias. É um painel que eles pediram lá em demonstração e está conectado à rede deles.
O sistema ideal é um painel conectado a uma bomba d'água. Isso você casa sempre oferta com a demanda. Bate sol, bombeia água. Não bate sol, não bombeia água. Se você puder ter uma horta que recebe água a qualquer hora do dia, ele está perfeitamente adequado a isso. Se você tiver uma caixa d'água, então você pode armazenar água e não energia elétrica. Então, esse é o sistema básico, mas quase não existe uma aplicação. O recente bombeamento é muito raro uma aplicação que case perfeitamente a oferta solar que nós tínhamos com a demanda. Então, e esse que é o nosso problema. Nós temos essa demanda, nós precisamos de energia dessa forma, à noite, ou à noite, por exemplo, de dia também, mas o sol nos dá energia durante o dia. Então, nós temos que dar um jeito de pegar essa parte amarela e transferir para a parte verde, para que a gente possa aproveitar a energia do dia. Como é que a gente faz isso? Sem bateria, que é o caso mais comum, em que nós fizemos vários sistemas desses. Nós temos o painel, um controlador de carga, uma bateria, aí nós puxamos a energia para cá, para a nossa carga. Aqui tem um inversor de frequência que vai transformar a energia de corrente contínua. E nós podemos colocar um inversor para transformar a energia de corrente contínua na energia normal para usar nossos eletrodomésticos. Esses são os sistemas desse jeito que nós fizemos para Luz para Todos. A primeira versão, por exemplo, era assim: nós temos a pequena bateria, um poste e o painel solar. Isso aqui na Ilha do Cardoso. Nós fizemos dezenas desses aqui. Depois, dada a demanda, nós tivemos uma concorrência para 22 mil casas. Então, nós fizemos esse novo modelo, todo de chapa dobrada, para ser industrializado em grande quantidade. Fizemos centenas, não milhares. Mas aqui, então, você tem a bateria aqui dentro. Aqui nós temos essa caixa, que é igual a caixa de medidor, só que lá dentro você tem o inversor e o controlador de carga da bateria. E ele serve para uma casa, uma residência unifamiliar. Um sistema desses, com 3 placas dessas, serve para uma casa sem geladeira. Dá para iluminação, televisão, 4 horas por dia, rádio, essas coisas. Custa uns 15 mil reais. Precisa de subsídio do governo. Se você quiser uma geladeira, você tem que pôr mais 2 placas. A bateria é bem maior. E já custa uns 22 mil reais. Nós também podemos fazer uma rede isolada. Pode fazer uma cidadezinha, como as 11 mini-redes da Amazonas Energia, em que nós temos várias casas e temos painéis solares. Podemos ter um gerador eólico, certo? O meu colega depois vai falar disso. Mas para que isso funcione, nós sempre temos que ter um banco de baterias para exatamente transferir a energia do dia para a noite. E muitas vezes podemos colocar o grupo gerador diesel também, se tudo falhar, se houver muita chuva durante muito tempo. Mas isso tudo é muito ineficiente e só é aplicado quando você não tem a rede elétrica. A forma mais interessante, e 90% das aplicações de energia solar no mundo são assim. O que nós temos? Aqui eu cortei um pouco do gráfico, que não cabia, mas é o mesmo gráfico de sempre. Então, para se transferir daqui para cá, nós temos a nossa casa, com o nosso painel solar, e 2 medidores. Um para compra de energia e um para venda de energia. Nossas casas hoje já têm esse medidor. Nós compramos energia. Nós podemos pôr outro medidor que, durante o dia, nós vendemos para a concessionária e, durante a noite, nós compramos de volta. Ok? Na verdade, não são 2 medidores. Existe um medidor que já faz a mesma coisa. Né? E está só para ilustrar. O mundo é assim. Você só vai usar bateria em locais onde você não tem a rede elétrica, você não tem opção nenhuma. Certo? Aí, no final do ano passado, a ANEEL lançou a resolução 482, que é muito interessante, que ele estabelece condições para acesso de microgeração e minigeração aos sistemas da rede. Então, ele regulamentou que qualquer um de nós pode ir na nossa casa, colocar um painel solar e conectá-lo ao Eletropaulo. Nós, hoje, sim, podemos fazer isso. A resolução tem 1 ano. Tem um ano e pouco. Nesse 1 ano e pouco já existem alguns painéis instalados alimentando a rede? 3.
Eu fiz 2 e 1 em Santa Catarina. Não, existem vários conectadores. Calma, Luiz Henrique. Esses aqui são exemplos de pequenos painéis conectados à rede. Esse aqui é um sistema conectado à rede de 30 kW em Uberlândia. Ele já tem um medidor de vida de energia instalado pela CEMIG. Esse aqui é o painel em São Caetano do Sul, uma fábrica. Ele está conectado à rede, mas a Eletropaulo ainda não colocou o medidor. Esse aqui é o painel em Fortaleza. E esse é o painel em São Carlos, uma fazenda em São Carlos. Mas todos conectados à rede. Isso aqui é na Coelce, Eletropaulo, CEMIG e Electro. São as concessionárias onde isso estão ligados. Para se conectar à rede, nós temos que ter um inversor de frequência, que é um aparelho como esse aqui, que pega a corrente contínua do painel e conecta diretamente à rede elétrica. Está aqui o painel da Eletropaulo, vocês estão vendo aqui o inversor, liga o cabo aqui e já faz essa transferência. Aqui é um sinalizador que a Eletropaulo exigia na época, para que o operador na rua saiba que há um gerador em paralelo com a rede na casa. Então, aqui está a casa, os eletrodomésticos aqui, o painel solar, o inversor de frequência, o medidor de energia e o transformador